Hoje eu vou contar para vocês uma crônica que foi publicada no livro Enigmas do Amor, Antologia Scortese de Poesias, Contos e Crônicas, pela editora Scortese. O nome da crônica é O que Deus uniu, o homem não separa. Era uma tarde de verão e o sol estava muito quente. Soraya e Andressa decidiram ir ao bosque bem próximo da casa delas. E ao chegarem lá, decidiram descansar um pouco, debaixo de uma árvore. Logo em seguida, apareceram dois rapazes, Hugo e Nelson. Os jovens conversavam, mas o tempo mudou e começou a chover. Havia uma cabana e os jovens resolveram esconder-se. Após a chuva passar, eles saíram da cabana e foram caminhando para suas casas. E decidiram encontrar-se no dia seguinte para continuarem aquela animada conversa. Soraya e Andressa começaram a comentar sobre os rapazes. E Andressa pergunta para Soraya: Soraya, você percebeu como o Hugo é um jovem bonito e encantador? E Soraya responde: percebi sim, Andressa, mas eu prefiro o Nelson. E os rapazes também comentavam sobre as moças, e Nelson pergunta para o Hugo: Hugo, qual das duas você mais gostou? Responde Hugo. Sinceramente, eu gostei mesmo foi da Andressa. Hugo pergunta ao Nelson: e você, Nelson, de quem você mais gostou? E ele responde: eu gostei da Soraya. No dia seguinte, os jovens encontram-se novamente. E assim surge o amor, esse sentimento que rompe barreiras, que tudo aceita, que é imortal. Hugo apaixona-se por Andressa e Nelson se apaixona por Soraya. Mas como o destino sempre nos prega peças e a felicidade não é eterna, Nelson contrai a febre amarela, fica internado uma semana no hospital e morre. Soraya sente-se como se tivesse ficado viúva. Hugo se aproxima dela e os dois começam a ter uma amizade profunda. Andressa fica com um pouquinho de ciúmes, mas confia muito em sua amiga Soraya. Andressa e Hugo alugam uma casa e compram os móveis. A casa fica completa e os dois ficam noivos. E assim marcam a data do casamento. O tempo vai passando e Soraya trama um plano com a mãe de Hugo, que não simpatizava muito com Andressa e não queria o casamento. Pega uma foto do Hugo e a coloca em um centro espírita para Hugo pensar que Andressa estava fazendo uma espécie de amarração para prendê-lo para sempre. Neste mesmo dia, a mãe de Hugo, que frequentava tal centro espírita, leva Hugo e Andressa para aquele local. Então, ele depara-se com a sua foto e a dela em uma mesinha com muitas velas, santos e oferendas. Soraya diz a Hugo que Andressa havia feito esse trabalho e a mãe de Hugo confirma. Andressa começa a chorar e tenta explicar a Hugo que isso era uma maçã, mas ele não quer saber de justificativas e acredita nas palavras de sua mãe e de Soraya. Rompe definitivamente o relacionamento com Andressa e mais que isso, diz a ela para nunca mais lhe dirigir a palavra. Então os dois vendem os móveis, entregam a casa ao locador e Andressa segue a vida com muita mágoa no coração e sem querer mais saber de ninguém que preenchesse essa lacuna que Hugo havia deixado em seu ser. Soraya, ao perceber que o seu golpe foi fatal, seduz Hugo e os dois se casam um ano depois. Com apenas 2 anos de casados, nasce Emily, uma linda menina, e Hugo fica muito feliz. A menina vai crescendo, mas Soraya decide trair Hugo com outros homens. Ele não sabe de nada, mas um dia a flagra em uma festa, beijando seu amigo Paulo. Ele não diz nada, começa a ignorá-la, mas não a abandona. Ela continua traindo-o e ele finge não perceber, até que um dia, depois de 15 longos anos, ele reencontra Andressa e os dois conversam muito.
Ele conta o que estava acontecendo em sua casa e com a sua mulher. Ela responde: foi você quem quis assim. Tudo que eu falava, você dizia que era mentira. Por isso decidi calar-me e deixar você seguir a sua vida. Porque creio no Senhor Jesus Cristo e a verdade sempre aparece, e foi embora. Hugo chorou muito e viu quanto tinha sido injusto com aquela mulher que seria mãe de seus filhos, sua companheira, e a trocou por causa de uma mentira fútil, maliciosa, que só podia partir da sua mulher, Soraya, e de sua mãe, Judite. Depois dessa conversa, ele fechou-se mais ainda. Os dois seguiram seu curso normal e ele, com aquela dor no coração, pois magoou uma pessoa que não merecia, então ele decidiu reconquistar Andressa. O tempo foi passando. Ela foi cedendo e disse-lhe: Hugo, se você espera o meu perdão, sim, eu o perdoei há muito tempo. E ele responde: se você ainda sente alguma coisa por mim, vamos recomeçar, eu prometo em você sempre acreditar. E ela diz: está bem, Hugo. Pega suas coisas e venha para minha casa. Não precisamos nos casar. E lembre-se sempre, Hugo, o que Deus uniu, o homem não separa. E ele pergunta: o que você quis dizer, Andressa? E ela responde: Hugo, a nossa união veio de Deus e ele não nos aproximou em vão. Soraya e a sua mãe tentaram nos afastar e conseguiram. Mas Deus mostrou a verdade a você para que abrisse os seus olhos que estavam cegos de ódio. E ódio não é de Deus. Por isso eu o perdoei. Agora quero que fique aqui comigo, pois pretendo fazer a vontade do Senhor. Pois para mim, Deus escreve certo por linhas certas e não por linhas tortas, como dizem. Hugo a abraça e os dois choram. Daquele dia em diante, tentaram reconstruir o que já deveria estar construído há muito tempo e reconquistar a felicidade de ambos que foi perdida, mas que só o amor e o perdão são capazes de encontrar.